Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha com nossos vídeos. Também ative o sininho de notificação para que todas as vezes que nós postar os vídeos você possa ser notificado. Comente, vá lá no comentário, comente o vídeo, comente a pregação. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Olá, eu sou o pastor Alex Wander. Estamos hoje dando início no quadro Uma Experiência com Deus. E o nosso convidado de hoje é um irmão que tem uma caminhada já muito longa, já conhece Jesus há uns quantos tempos, já pregou a palavra de Deus em vários lugares. O convidado de hoje é o pastor Josimar. Tenha bondade, meu querido pastor. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, pastor Josimar, antes de nós entrar nas perguntas, eu gostaria que o irmão se apresentasse. Tenha bondade, pastor Josimar. Bem, pastor Alex, eu sou membro da Igreja Deus é Amor desde 91, né? E todos aqui na cidade conhecem a gente, porque não é uma cidade muito grande. Então, qualquer tipo de informação que eu der aqui, todos já conhecem. Muito bem, pastor Josimar, gostaria, diante de nós entrarmos nas perguntas, o irmão se apresentasse, então. Bom, meu nome é Josimar Rocha, eu sou nascido dia 5 de agosto de 62, aqui na cidade de Camaquã. Graças a Deus até aqui, sempre nasci e me criei aqui, nunca morei em uma outra cidade, mas servimos a Deus na Igreja Deus é Amor já há longo tempo já. Muito bem, querido pastor, eu quero aqui já abrir o quadro das nossas perguntas, que foram selecionadas aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor é: quanto tempo de fé você tem, pastor Josimar? Bem, pastor, começando desde o primeiro dia que eu me converti, o primeiro dia que eu fui na igreja foi dia 7 de agosto de 1988, nunca mais esquecerei essa data, ficou marcado. 7 de agosto, num domingo, foi na Assembleia de Deus. No mesmo dia que eu fui na igreja, nós estávamos passando por momentos como todo mundo passa, na vida, na família, na enfermidade, e a situação que nós estávamos, só mesmo um compromisso com Deus. Então eu aceitei Jesus dia 7 de agosto de 88 da Assembleia. Aí quando foi, pastor Alex, dia 31 de março de 91, eu desci as águas batismais no domingo de Páscoa, 31 de março de 1991. Eu conheci Jesus num momento de sofrimento, de angústia, e que quando não tem Jesus, pastor Alex, geralmente as pessoas pensam que não tem mais solução, e num momento de muita fragilidade, de muita enfermidade da nossa família, alguém, pastor Alex, que Jesus recolheu, me fez um convite para mim, porque eu nunca tinha entrado então, pastor Alex, em nenhuma igreja evangélica. Foi pouco tempo que eu fiquei na Assembleia depois do meu batismo. Deu 2 meses e 26 dias, eu vim para a Igreja Deus é Amor, onde eu ingressei na Deus é Amor, dia 26 de junho de 91, aonde eu estou até hoje. Pastor Josimar, eu queria perguntar para o irmão aqui, qual foi o momento mais difícil na sua caminhada depois que o irmão teve esse encontro com Deus, que você conheceu Jesus? Geralmente, Alex, é o que praticamente todo mundo tem, é básico isso aí. Logo quando a gente aceita a fé, a gente quando é crente de novo, tem aquela força, aquele vigor. Só que por termos, por pouca experiência, às vezes, nós não sabemos, assim como se diz, distinguir o que é prova e o que é sofrimento. Para mim, logo que eu aceitei Jesus, como todo cristão passa, veio a prova, veio um momento difícil, e com apenas 2 meses, pastor Alex, que eu tinha batizado, eu declinei um pouco. A minha fé foi lá para baixo, veio outro problema difícil, e aonde eu praticamente, pastor Alex, com menos de 3 meses, eu já comecei a não querer mais para a igreja, passei por uma luta muito grande de parte, vamos dizer assim, do âmbito familiar, em todas as áreas da família, problemas, dificuldade, de uma forma geral, que todo cristão tem no centro da sua família, como eu tive também, e ali eu voltei a querer voltar para trás e cheguei a parar. Com 2 meses eu parei da caminhada. E nesse meio tempo,
parei, alguém veio, pastor Alex, e viu que eu estava parado e me convidou a fazer uma visita a Deus Amor no dia 26 de junho. E ali eu tive um encontro muito forte com Deus que mudou a minha vida. Muito bem. Então, até ali, nesse momento, até que essa pessoa fizesse o convite, eu não estava passando por uma luta. Doenças, enfermidade também na família, né? No que tu falou aqui, desculpa interromper, que eu tô escutando aqui, eu tenho uma pergunta. No que tu falou ali sobre a questão de passar dificuldade com a sua família, no caso, o senhor seria o primeiro cristão da tua família ou já tinha outro antes? O primeiro. O primeiro? É. Eu achei que era importante tu dar esse contexto pra gente aqui. Foi o primeiro da tua família, Sim, então? Primeiro. Muito bem, pode continuar, desculpa interromper. Então, como eu estava dizendo aqui, né, foi um momento difícil que o pastor teve na sua caminhada ali com o primeiro cristão. A gente sabe que chega lutas, mas a partir do momento que você foi convidado, então você teve um encontro com Deus ali. Sim. Porque nós vinha, pastor Alex, na verdade, não é real, né? Nós já vinha de uma outra fé. Né? Quando eu iniciei, é normal quando você você está lá no espiritismo, não é mesmo? Aí quando você se converte, é natural isso aí. Você é uma luta até com a própria família que em algum momento não concorda. Né? Pastor Josimar, eu queria lhe fazer uma pergunta agora. Como você vê, como você enxerga hoje o papel do cristão em meio à sociedade, pastor Josimar? Bem, pastor Alex, essa pergunta foi me lembrar que o Senhor Jesus disse dos discípulos, não é? Que nós temos que ser o sal da terra. Se nós parar para analisar o que é o sal é aquilo que dá gosto numa comida, não é? Uma comida sem sal, pastor Alex, ninguém come, né? Ela que dá o sabor. Então, o que Jesus quis dizer por ser o sal da terra? É dar sabor, o sentido espiritual. Quando tu encontra, pastor Alex, uma pessoa desanimada na fé, uma pessoa que já está parando, que não tem mais força. Então, tu vai te responsabilizar por fazer o papel de sal, dando sabor àquela comida. E qual é o sabor que o cristão dá hoje? Quer dizer, o sabor é aquela forma de tu animar aquela pessoa, dar ânimo, fazer ela saber que vale a pena viver, que vale a pena lutar. O sabor da vida é aquela pessoa que tu dá, faz diferença. Assim como o sal faz diferença, pastor Alex, num almoço, numa janta, nós, como sal da terra, temos que fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a pessoa sentir vontade de viver, voltar a ter sabor, quer dizer, levar a vida de uma forma assim, mais, não pensando no negativo. O sabor é aquele que adoça a vida. Então, quando chega com a palavra de conforto ali, a pessoa volta a ter sabor dentro, ela volta a ter vontade de viver de novo. Bom, Ariel, tem alguma pergunta para ele? Sim, eu gostaria de saber se alguma pessoa em específico te marcou no que tu falou aí sobre a questão de ser o cristão, de dar sabor para a vida das pessoas. Percebe-se que você fala um pouco da experiência, né? Tem alguma história que você pode compartilhar? Algum irmão, alguém que você viu que ficou marcado para você? Foi o jovem Uriel, por isso que a gente fala hoje, como é importante, pastor Alex, o trabalho de evangelismo na rua. Uma pessoa, muito amiga minha, e eu vou dizer logo mais, um ex-colega de trabalho meu, hoje ele já partiu com Jesus. Então, nós éramos colegas de trabalho, pastor Alex e jovem Uriel. E eu era jovem na época. Já viu um jovem hoje em dia comportado? Ele bebe, ele joga, ele fuma, faz todas as coisas. E comigo trabalhava um cristão. E eu não tenho vergonha de dizer a placa que ele pertencia. Ele pertencia, casualmente, à igreja Cristo e Esperança do pastor Peixoto, que nós trabalhávamos junto. E aí um dia ele chegou para mim e disse, olha, ele me chamava Lucemar, eu sei que dos tempos para cá tu anda abatido, tu não é mais o mesmo. E eu, como cristão, eu sou o responsável de te trazer essa palavra. Eu quero cuidar para nós ir na igreja, eu quero cuidar para nós ir num culto da minha igreja, porque lá tu vai mudar. E, pastor Alex, eu aceitei Jesus na Assembleia, dia 7 de agosto, mas a primeira igreja evangélica que eu tive mesmo
foi na igreja pentecostal Cristo a Esperança do pastor Peixoto. Esse jovem me convidou, esse irmão Luiz Fernando Almeida Garcia me convidou. E lá, quando a igreja do pastor Peixoto era ali na Presidente Vargas, isso em 1990, 89, nós lembro. Foi no último domingo do mês de novembro de 1989, eu fui lá. E ali, pastor Alex, o pastor Peixoto fez aquela oração, uma das pessoas do pastor Peixoto. Eu me lembro que quando ele orou por mim, eu caí em possesso, cheio de possesso, né? E ali começou a verdadeira transformação na minha vida. Mas, aí não entendo os mistérios de Deus, a igreja mudou de local e ela ficou longe do nosso alcance. Mas aí o nosso irmão Fernandinho, ele disse, olha, já que tu não pode ir na minha igreja, tu não tem problema. Viu a igreja mais próxima da tua casa? E a mais próxima da minha casa, pastor Alex, era a igreja Assembleia de Deus, onde eu fui. Então, o primeiro homem de Deus, o primeiro atalaia de Deus, hoje ele dorme com Jesus, Luiz Fernando Almeida Garcia, ele era convertido, um homem muito abençoado da igreja, pastor Peixoto é um homem de Deus também, pastor Peixoto. Eu não tenho pastor Peixoto como um pastor, eu tenho ele como um pai, porque foi o primeiro homem de Deus, o primeiro servo de Deus que entrou na minha casa, foi o pastor Peixoto e esse irmão. Então, eles que me influenciaram, se não fosse eles, talvez a nossa família nem existia. Muito bem. É uma linda experiência com Deus, né? Pastor Josimar, hoje nosso entrevistado, testemunhando as maravilhas que Jesus tem feito nas suas vidas. Muito bem, pastor Josimar, eu quero lhe perguntar aqui, antes de eu perguntar, o Memorial tem mais alguma pergunta a acrescentar ou podemos ir para a próxima rodada? Não, eu gostaria de perguntar que ele falou ali que ele caiu possesso, né? Tu se lembra de alguma coisa do que aconteceu ali? Não, alguma lembrança, nada? Lembro, né? A única coisa que é o normal de hoje em dia, o jovem Uriel, até hoje a gente vê. O Uriel ainda é novo da fé, mas já é o suficiente para ver. Geralmente, o irmão Alex, todas as pessoas vão na igreja, ali na segunda ali agora, o pastor Alex até já fez trabalho, muitas vezes eu já vi, ainda ouvi outros, ele expulsado do demônio. Mas como a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer do mal, como o pastor Alex também já fez isso, é o que acontece quando a pessoa não tem Jesus. Nós somos vítimas, jovem Uriel e pastor Alex, nós éramos vítimas do diabo, ele fazia o que queria. Então, quando a gente não tem Jesus, a gente fica nessa situação, o inimigo toma conta da gente, e só Jesus para nos libertar. E eu me lembro que eu caí, se não tivesse aquela noite ido, e o inimigo disse que seria uma das últimas noites minhas. Pastor Josimar, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é um assunto até muito falado e tem gerado muita polêmica também. Como o irmão vê hoje, como o irmão lida com a questão da palavra dúvida? Tem muita gente que tem dúvida, são reveladas, tem dúvida da palavra. Como o irmão lida, como o irmão vê a palavra dúvida hoje no meio do povo de Deus? Pelo que a Bíblia diz, não é uma opinião minha, né, pastor Alex? O irmão já pegou também, já viu você pegar muito essa palavra, que na dúvida Deus não opera, não é? Com Deus não tem dúvida, ou é ou não é sim ou não. Ou nós acreditamos e tomamos posse da bênção, ou nós duvidamos e perdemos. Não tem meia boca nas coisas de Deus, ou é ou não é. Então, se a pessoa não precisa ter grande dúvida, mas se tiver só um pouquinho de dúvida, porque é assim, pastor, que eu vejo também a maneira de pensar. Se Jesus disse que é me dado todo o poder, não é quase todo, né? É todo o poder. Então, é todo o poder que tem sobre Deus. Então a nossa fé tem que ser toda dele. No momento que tiver 99% de fé, já não é mais 100%, tu já não está tendo mais, tu está dando 1% para o inimigo. Então, não posso sobrar nada para ele. Então, a fé tem que ter 100%, nós não podemos. É por causa de muitas coisas, pastor Alex. A única coisa que eu tenho certeza dessa vida, que nem na igreja de amor, os irmãos lá por revelação, tem irmãos, eu sempre falo isso, pastor Alex, que nós até podemos ter dúvida, a revelação até podemos duvidar dela, podemos duvidar de uma profecia, de uma revelação, e se o pastor Alex, você vai, Deus vai dizer que vai te dar uma bênção, se eu duvidar, eu perdi a bênção. Só que tem uma coisa, se Jesus disser para nós, olha Uriel, olha pastor Alex, olha você, se tu não mudar a tua vida, não tomar uma decisão, tu vai ficar. Eu creio ou não, se eu não praticar, não aceitar, eu vou ficar com tudo a ter dúvida.
Falando desse assunto, você falou ali que a partir dos 2 meses depois que você entrou na igreja, você quase se desviou, passou por um período de dificuldade ali. Esse período de dificuldade teve a ver com dúvidas? Você se arrependeu de ter entrado, duvidou de Deus em algum momento, a fé esfriou? Teve alguma coisa com dúvida? Se eu tivesse 100% de fé, eu não tinha dizendo que tiver. Mas foram duas coisas, na verdade. Um pouco foi de fé e outro está fazendo que foi inexperiência, né? O que nós temos que ter as duas coisas, pastor Alex. Nós temos que ter uma experiência com Deus e fé também. Se você tiver só fé, mas não tiver experiência, a inexperiência pode vencer a fé. Todos têm fé, é verdade ou não é? Mas poucos que são os que tiveram uma experiência profunda com Deus, né? Então as experiências é que nos fortalecem junto com a fé. Muito bem. Então está respondida a questão da dúvida. Algo mais a acrescentar, irmão Ariel? Não, acredito que ele respondeu super bem aí. Muito bem, pastor Josimar, eu gostaria de lhe perguntar o que significa para o irmão fazer um propósito com Cristo. Muitas pessoas têm esta, podemos assim dizer, dúvida. O que é o propósito? Eu gostaria que o pastor explicasse para nós o que é fazer um propósito com Cristo. Bom, a Bíblia já nos mostra como é que é o propósito do ser humano, né? O pastor Alex também, mais uma vez, eu já vi você pregar sobre isso, pastor Alex, sobre o propósito. E o nosso maior propósito hoje, pastor Alex, é o que está escrito lá em São Mateus, diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas essa questão. Então é propósito de buscar, independente de qualquer circunstância. Nosso maior propósito com Deus hoje é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vejo pessoas, você vê também, que quando ela se propõe buscar uma coisa, ela não se cansa enquanto não consegue, ela vai e ela não desiste, né? Para as coisas terrenas. Já para as coisas de Deus, a pessoa luta não com aquela mesma frequência. Então as pessoas, quando elas querem conseguir alguma coisa, elas vão e conseguem, lutam, e até pessoas que não são cristãos. Elas lutam, eu vou lutar e vou conseguir ser meu patrão. Eu não quero trabalhar mais de empregado. Elas lutam. Quando vê, daqui a pouco, o pastor Alex já viu, eu já vi também, pessoas que alguns anos atrás eram dependentes de empregado, eram funcionários, hoje eles são de patrão. Por quê que eles conseguiram? Porque eles botaram ali, pastor Alex, um propósito, não, eu vou lutar para ser meu patrão. E eles conseguem. Então, na vida do ser humano também tem que ser assim. Tanto é que a Bíblia chega a dizer ali, pastor Alex, em Provérbios 2, que se todo homem se propusesse a buscar, fazer o propósito de Deus, em buscar as coisas de Deus, como ele busca o ouro e a prata, a nossa vida seria outra. Por exemplo, o que é buscar o ouro e a prata? Assim que tu luta pelo teu pão de cada dia, pelo teu trabalho, assim como tem um propósito de adquirir riquezas materiais, de adquirir o dinheiro, conta no banco, um carro, se tu usasse essa mesma disposição, ânimo para buscar as coisas de Deus, o nosso mundo hoje seria um outro mundo. Muito bem. Respondido ao Morel com uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta aí. A pergunta que foi feita para ele é o que seria, no caso, um propósito, né? Porque as pessoas deveriam fazer um propósito. Agora eu tenho uma pergunta para ele se nessa caminhada da fé dele, ele já viu aquelas pessoas que fazem muito propósito, um propósito na segunda, na terça, na quarta. Eu quero saber se, na opinião dele, há um limite do propósito que a pessoa pode fazer para poder dar certo com Deus, ou a pessoa pode ter vários propósitos ali, ou é melhor se ficar num só e cumprir aquele? Qual é a tua opinião nesse assunto? Bem, eu vejo o jeito, talvez eu sei mesmo de vocês. Por exemplo, a fé, a gente sabe que o tamanho da nossa bênção é o tamanho da nossa fé, entendeu? Por exemplo, vamos puxar para o lado do Batel. Eu vou no mercado por R$500, tá? O pastor Alex vai comida real. É normal, pastor Alex, eu trazer o mesmo tanto de mantimento para o pastor Alex comida real? Não. Vou trazer menos, né? Sim. Então, não espiritual, se a tua fé é maior que a minha, e a minha mente, eu vou receber a minha bênção proporcional à minha fé. Entendeu? Se eu tiver fé de receber só uma coisa, eu vou receber só uma coisa. Agora, se eu tiver fé de receber mais coisa, eu vou receber quantas eu quiser. Que a Bíblia chega a dizer, posso todas as coisas que ele fortalece, né? Ou é quase todas? Todas, eu acredito. Então, se é todas, em tudo que tiver fé, tu vai conseguir simultaneamente. Mas se tu tiver fé, todas as bênçãos estão disponíveis. Sabe o que, pessoal? Eu aprendi uma coisa.
Eu tive uma experiência com Deus há muito tempo. Posso colocar um pouquinho? Pode, fique à vontade. Nós temos, o jovem Uriel, uma forma, às vezes até errônea de orar, né? Sabia disso? Sim. O que Jesus disse? Que pedisse, mas não recebe porque não sabe pedir. Se nós analisarmos, Jesus não conhece uma criança antes dela ser gerada dentro da mãe dela. Jeremias, Antes de que te formasse no ventre da tua mãe, te escolhiste dele para profeta, ele falou. ele nem conhecia. Tá. Se Deus tem poder para isso, conhecer antes de preparar, ele não tem condições das mesmas materiais, está tudo preparado diante de nós. Deus pensou para Sara, alguma coisa que eu não posso fazer? Então, tudo, se Deus conhecia Jeremias antes de nascer, ele já não sabe, a tua bênção está preparada também. Lembrando que nós estamos no quadro hoje, né? Uma experiência com Deus. O pastor Josimar está nos dando a honra de ser o primeiro entrevistado aqui no canal. Pastor Josimar, eu queria lhe fazer uma outra pergunta também aqui. Na sua visão de cristão, como você vê hoje o sofrimento do cristão pela palavra de Deus? Por que o cristão sofre? Esta é a grande pergunta. Muitas das vezes a gente sobe no altar para pregar a palavra e tem umas pessoas assim, irmão, ora por mim, a luta está grande, eu estou num sofrimento muito grande. Na sua opinião, por que o cristão sofre, pastor Josimar? Como você vê o sofrimento do cristão? Bem, quando o senhor diz para Jeremias, desce a cavaleiro, que eu vou te quebrar, entendeu? Te reformular. Por que há uma necessidade disso? Como é que tu vai querer usar um vaso que está com problema, precisa reformular? Esse sofrimento do cristão é uma base de uma quebradura, uma transformação, uma purificação de Deus. Deus moldando o vaso em outra palavra. Moldando, porque há uma necessidade de fazer isso. Então, o sofrimento é uma quebradura. Deus falou para Jeremias, olha Jeremias, desce a casa do oleiro, nas condições que tu está não dá. Então, o sofrimento é uma purificação que o ser humano tem que passar. E não tem com Deus usar do mesmo jeito que tu vem no mundo. Muito bem. Muito bem, então, nós estamos aqui no quadro hoje, uma experiência com Deus. Pastor Josimar está com nós aqui hoje. Pastor Josimar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão. Qual é a sua visão sobre a igreja hoje? O que você vê sobre a igreja? Quando eu falo igreja, eu falo povo de Deus no geral. Tá? Como você vê a igreja também no futuro, pastor Josimar? Bem, como o futuro já está na Bíblia ali, né? Que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? E está acontecendo isso hoje em dia, né? Para muitos, isto é normal. A gente vê, não pelos olhos da gente, mas a gente vê pela Bíblia. Eu vejo, pastor Alex, duas coisas aí. Eu vejo um esfriamento muito grande, porque é bíblico. Isso aí No caso, na igreja atual hoje. Quando falamos igreja, pastor Josimar, falamos o povo de Deus. Você vê hoje uma frieza espiritual hoje no povo de Deus. Isso não é opinião minha, pastor Alex. Que a Bíblia nos dá dois ênfases sobre isso aí. A Bíblia diz que não é uma opinião minha, mas é Bíblia. Há um esfriamento muito grande na fé. Eu vejo no futuro se cumprindo essa palavra, mas por outro lado, pastor Alex, a Bíblia também diz que ainda vai permanecer os remanescentes. Mediante a Bíblia, eu vejo no futuro, se Jesus voltar lá, um esfriamento de muitos pregadores esfriando na fé, até pregadores que pregam no altar hoje. Então, não é uma visão minha, mas biblicamente, todos nós vimos que o futuro da igreja, se Jesus não voltar lá, muitos vão se esfriar na fé. Então, a tendência, biblicamente, é esfriar muitos da fé, mas por outro lado vem outros remanescentes segurando que Deus é tão bom, Deus vai levantar. Eu vejo no futuro muitos esfriando, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz, nem todos vão esfriar, os remanescentes vão permanecer com Jesus. Muito bem. Pastor Josimar, irmão Ariel, alguma pergunta a acrescentar? Não, dessa vez não. Irmão pastor Josimar, como você vê hoje o evangelismo nos dias de hoje? Você acha que o evangelismo está lento? Você acha que o evangelismo está normal? Você acha que tinha que ser um pouco mais acelerada esta questão de evangelismo, evangelização na Igreja de Deus hoje, pastor Josimar? Como você vê o evangelismo hoje? São perguntas que todas
perguntas que o pastor Alex faz, ela tem dois lados. Uma moeda tem dois lados, pastor Alex, isso é normal também, essas coisas. Nós vimos evangelismo hoje, isso é outra coisa que não é uma opinião minha, Alex. Tem uma pergunta, mas tudo bem que o pastor Alex está dizendo, não se forma só numa opinião minha, se forma no contexto geral daquilo que nós temos vendo. O evangelho hoje está dividido em, vamos dizer assim, em poderes, entendeu? Status, fama, isso aí é verdade. Em mídia, aproveitamento, pessoas que fazem, claro. Então, o evangelismo hoje está baseado, para muita gente, num modo de ganhar dinheiro, um modo de ganhar riqueza. Já para outros não, outros até a visão não. Nós temos que ganhar almas. Então, de maneira divisória, o evangelho está assim. Uns estão evangelizando por interesse próprio, para ganhar dinheiro, mas outros estão com aquele sangue correndo das veias do evangelho, dos apóstolos, dos antigos, a sede de ganhar almas. Então, muitos não estão se corrompendo nessa parte. Muito bem. Nós concordamos plenamente com suas palavras a respeito do evangelismo. Muito bem, irmão Josimar. Também eu queria lhe perguntar, um herói bíblico. Se eu visse esse cara hoje, eu daria um abraço nele. Qual um herói bíblico que você vê hoje na Bíblia, que você diz assim, esse, se eu encontrasse com ele, eu daria um abraço para ele e parabenizaria ele? Bem, você tem, né? Eu, na minha opinião, em primeiro lugar, foi Jesus, o grande homem, não é? Porque ele fez o que fez por nós. Mas, no Novo Testamento. Mas, para mim, é a minha opinião, né? O apóstolo Paulo, porque quando ele se converteu de verdade, né? A Bíblia não relata, pastor Alex, nenhuma falha praticamente não relata. A Bíblia, se tu ler a Bíblia de Jesus, tu vai ver que todos tiveram seus momentos de fraqueza, né? Então, por que eu daria um abraço em apóstolo? Que ele reconheceu a humildade dele e se converteu, e foi o que mais pregou o evangelho, mais alma, e ele deu um exemplo de como suportar o amor de Jesus. Ele teve uma vida com Deus, sofreu, padeceu e deixou para nós grandes exemplos. Tanto é, pastor, que uma vez eu já vi o pastor Alex pregando, que ele disse que ele não estava baseado, na fala que você pregou que havia, pastor Alex, ele não estava baseado numa vida daqui da terra. Ele disse que o alvo dele é o céu. Tanto é que ele disse que em qualquer situação, Jesus, sobre colocar, eu não vou te negar. Lembra que ele falou? Que ele disse, quando ele falou assim, tanto da pobreza quanto da riqueza, eu vou servir a Deus, né? Muito bem. Então, sabe a que eu me refiro a isso? Que isso me diz uma coisa. Hoje, os cristãos de hoje, se Jesus não der algo para eles não vão servir. Se Deus não der isso aí, não. Se Deus não promover isso aí. Então, hoje o cristianismo, para mim, morrer é Cristo, morrer é o Então, ele falou assim, então, baseado em qualquer circunstância que acontecer na minha vida, ou morrer ou viver, ou pobre ou rico, eu vou servir a Jesus. Então, quando eu leio essas palavras, me dá também essa força, né? E o grande herói que ele queria dar um abraço seria o apóstolo Paulo. Pastor Josimar, nas suas palavras, qual é o legado que você gostaria de deixar de sua história, deixar no Evangelho? Qual o legado que você gostaria de deixar, pastor? A Bíblia, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? O legado é o bom exemplo. Ele lutou pelas almas, mas ele lutou também por ele. Nós temos que lutar por nós mesmos. Você diz assim, nos agradar nós também. Porque muitas vezes agradamos todo mundo e nós nos abandonamos a nós mesmos. Em primeiro lugar, cuida de ti mesmo. Cuida da tua saúde. Cuida do teu físico, para depois lutar pela pessoa. Porque depois, Alex, o legado é o seguinte, a pessoa te vê como um grande lutador, não é? Alguma pergunta a acrescentar, Mauriel? Sim, eu tenho duas perguntas aqui concernentes. Gostaria de perguntar agora, uma ainda da questão anterior, que foi aquela sobre a questão do herói. Você falou ali sobre Paulo, você falou sobre o amor de hoje em dia, que muitas pessoas elas vêm para o cristianismo pelo benefício. Você falou as suas palavras, e eu cito elas aqui, de que as pessoas, se Jesus não dá algo para uma pessoa, a pessoa não ama Jesus. Eu gostaria de lhe perguntar que muitas das vezes as pessoas elas vêm para o cristianismo, elas vêm
para conhecer Deus sobre a premissa da salvação, o benefício da salvação. As pessoas vêm com medo de ir para o inferno, elas vêm com medo de ficar para trás e elas acabam entrando na igreja devido a esse medo e depois aprendem a amar Jesus. Então eu gostaria de perguntar para você hoje, como é que uma pessoa faz para amar a Deus e para amar Jesus? Qual que é a dica que você dá para aquela pessoa que ela está ali, não, eu estou na igreja hoje porque eu tenho medo do inferno, para ela passar dessa pessoa para ser aquela pessoa que diz assim, eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Tem alguma dica, algum conselho para essa pessoa? Olha, a gente lê a Bíblia e isso é de uma maneira assim, como é que eu posso explicar? Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, elas têm um chamado, mas dá para dizer que se nós pararmos para analisar a Bíblia, o jovem Uriel, ninguém veio para a igreja por sua própria força. É Jesus que traz. Se Jesus não trazer, é Jesus que busca, e Jesus disse, eu vos escolhi a vocês, não a nós. Então, na minha concepção, para vocês vão concordar. Quando nós estamos presos no pecado pelo diabo, a nossa força é pouco para sair de lá, não é? Sim, não é? Inexistente, né? Nula. É? Quando estamos no pecado, é muito difícil sair do pecado sem ser por Cristo. É. Mas quando Jesus tem um chamado, um propósito, ele vai lá e te busca. E tu pensa que é por causa que tu veio, eu venho por causa que eu estou no começo da família. Problema não está ninguém para a igreja, dificuldade não está ninguém para a igreja, doença não está ninguém, é Jesus que traz. E nós não entendemos também. Tanto é, para te pescar no assunto, tu não tem que levar alguma coisa? Tem. Entendi. Jesus cria situações, ele cria tudo, ele é o que faz. Então, se Jesus não criar uma situação, não te buscar, ninguém vem para a igreja. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui, minha última pergunta do podcast de hoje, que é aquela questão ali agora sobre a questão do o legado que você quer deixar. Eu ouvi há muito tempo atrás, quando eu entrei na igreja, que aquilo que você mais gosta de fazer dentro da igreja é aquilo que você tem um chamado, que é aquilo que você é escolhido. Alguns gostam, no meu caso, hoje eu sou da palavra, eu gosto de pregar, eu acho que o que eu mais gosto de fazer dentro da igreja hoje é ministrar a palavra do Senhor, outros já são louvor. Gostaria de saber de ti, qual é a parte que tu faz dentro da igreja? Evangelismo, oração? Qual que é a parte do dom que tu acha que Deus ali, que é o teu legado, assim, que Deus te usa mais, na tua concepção, que tu sente mais prazer de fazer? Qual que é? Olha, vocês já notaram isso aí? Eu prego com todo mundo, prego a palavra, mas uma coisa que eu mais amo fazer, pastor Alex, eu vou dizer o porquê. Não é pregar, não é orar por oração, não é cantar. Se tem uma coisa que eu amo fazer na igreja, talvez foi por uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Melhor do que tu pregar, melhor tu orar por revelação, melhor que tu cantar. Tem algo mais importante que isso tudo, saber disso? Tem ou não tem? Mais importante que pregar. A pessoa pode ir na igreja, Jovem Uriel e Alex, e ver uma pregação tua, daquela pregação assim, como é que eu posso dizer, eloquente, não é? Aquela eloquência, aquela coisa mais linda. Mas não é aí que o povo vai te querer ver. O povo vai saber que o povo vai amar tu, Uriel. Não é quando está no altar pregando, orando, entregando revelação, é quando, no momento que tu desce do altar, que as pessoas vêm ali, ó, em lágrimas, tu dá uma atenção para a pessoa. Ali de baixo, não é lá no altar, é ali quando tu desce, que tu é conhecido quem tu é. Quando chega uma pessoa que te fala, eu tava falando, aí tu dá atenção para aquela pessoa, tu quer ouvir aquela pessoa. Hoje, a falta de atenção tem magoado muitas pessoas. A pessoa chega em ti, tu não dá atenção, não dá um carinho, não dá uma palavra. O que eu mais amo para fazer, não é lá no altar pregando. Se eu não precisar pregar mais, para mim estava bom. O pastor pode dizer, olha, a partir do não vai pregar mais, está tudo bem. Não vai cantar mais, não vai, mas experimento deixar ali embaixo, quando vir alguém para me orar, eu converso. É o que eu mais amo fazer, é em particularidade, se conversar com a pessoa, dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Então, a melhor coisa que eu amo fazer é, fora do altar, quando chega uma pessoa ali pedindo uma orientação, a pessoa vê, né, ela vê que tu te interessou pelo caso dela, isso cativa as pessoas. Muito bem. Pastor Josimar, eu gostaria de perguntar para o irmão tem um conselho para dar para quem está iniciando na fé hoje, para aquele que
já aceitou Jesus, está pensando em aceitar Jesus, um conselho pastoral. Qual é o seu conselho hoje para este povo que está nos assistindo, pastor? Bem, pastor Alex, o conselho que eu dou, eu sou muito baseado na resposta aqui que eu vim pregar na igreja. Hoje você deve pregar assim também. É uma coisa geral. Nós temos que pensar amanhã, hoje nós temos bem, mas amanhã nós podemos ter uma situação difícil. Será que nós temos a mesma fé hoje, amanhã? Os dias maus vão vir para todos, o sofrimento vai vir, a angústia vai vir. O sofrimento vai vir, isso é infalível. Sabe por quê, pastor Alex? Que Jesus disse essas palavras, ó, no mundo tereis aflições. Sabe quem Jesus falou isso aí? Ser perseguido é uma coisa, pastor Alex, não tem nada a ver com aflição. Perseguido, Jesus, que vocês serão perseguidos pelo meu nome, não é? Sim. Mas só vai ser perseguido quem está na vontade de Deus. Alguém que não serve a Jesus é perseguido por estar no Evangelho? Não. Só é perseguido quem está no Evangelho, né? Só que tem uma coisa, então, assim como a perseguição, ela é só para o cristão, o sofrimento é para todos. Independente de ser cristão ou não, sabe por quê? Porque a Bíblia já diz, pastor, que esse mundo já foi entregue ao Satanás, já foi entregue ao mundo. Então, nós vamos ser perseguidos. Só que a perseguição, Jesus disse, vós, por me perseguir, sereis a questão. Uma pessoa que não serve a Jesus, ela não é perseguida por servir a Jesus. Mas agora, que independente de ter Jesus ou não, todos vão sofrer, todos vão ter os dias maus, todos vão ter dores, aflição, angústia, porque o mundo já é maligno. A diferença é que com Jesus nós temos um pouquinho de fé e nos ajuda. E quem não tem Jesus não tem, de que lado vem ajuda, né? Então, pastor Josimar, nós queríamos agradecer ao irmão por estar com nós hoje aqui, nos dando a honra de trocar algumas ideias com o Senente, né? Aí as suas experiências. Mas eu quero deixar aqui a última pergunta para o irmão. Qual o texto bíblico que você acha mais lindo, que mais te marcou na sua história de jornada? Qual o versículo, por exemplo? Tem pessoas que dizem assim, para mim é o Salmos 23, o outro, uma comparação, é Isaías 43, 13, que fala que operando Deus quem impedirá. Na sua opinião, qual o versículo mais marcou que você o admira? Bem, pastor Alex, o que mais é um versículo da Bíblia que eu leio todos os dias, e é que me conforta muito, talvez seja também essa pergunta, né? É que a Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus enxugará de nós todas as lágrimas. É baseado nisso aí quando eu vejo que eu estou sofrendo muito. Que eu lembro dessa passagem, eu digo, a minha lágrima de hoje, o meu sofrimento de hoje, posso não ser enxugado aqui, mas lá no céu Ele vai enxugar minha lágrima e de nós, Ele vai enxugar nossas lágrimas. É isso que Ele vai acabar com o nosso sofrimento. Então, é por esse versículo que eu mais amo e mais me anima. Quando eu quero desanimar, eu lembro, não, Pai, Jesus fez uma promessa para aquele que se esforçar, Ele enxugará todas as lágrimas e assentará do lado dele. Muito bem. Quero aqui agradecer também aos trabalhos do nosso irmão Jovem Oriel, que esteve com nós aqui nos ajudando, nosso cameraman, né, por assim dizer, também nos ajudando nas perguntas. Pastor Josimar, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de pedir para o pastor fazer, em poucas palavras, suas considerações finais, orar para aqueles irmãos que vão nos assistir. Fique à vontade, pastor. Bem, pastor, é rápido falar. Então, eu quero dizer para os irmãos que assistiram que, pelo menos uma dessas narrativas ou um testemunho, que você sirva para você. Pelo menos um. Porque muitas vezes, pastor, nós vimos muitas coisas, mas de todas as coisas que aqui saiu, se você vai espelhar essa pergunta, você vai se basear por uma só, você pode ter ânimo para seguir, né? Porque se você não se firmou em nenhuma ali, Deus não falou contigo em nenhuma, então você precisa se converter de novo, porque tudo são palavras. Então, às vezes tu vê 10 mensagens, mas uma só que você deu falar, mas foi contigo, né? Mas vamos orar. Soberano Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. E que essa nossa entrevista, meu Pai, com certeza, abençoe. Alguma coisa o Senhor pediu para o pastor Alex, não pensando neles. Essa entrevista, meu Pai, não foi basicamente por uma preocupação deles, é porque alguém precisa ouvir essa de hoje e outros que ouvir. Algum
que vai ouvir estas entrevistas, que vai ouvir essa pergunta, vai sentir Deus falando com eles. Fala com cada um deles. Se não comigo hoje, talvez, mas outros que vão vir, só posso usar para falar em nome de Jesus. Assim eu agradeço a todos vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Temos lindas mensagens, belíssimos louvores, que Deus tenha uma palavra no seu coração. Muito obrigado a você. Deus abençoe, graça e paz. Até a próxima oportunidade.